Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é as origens históricas do entreguismo brasileiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente também tem um mecanismo de membresia. Você pode tornar-se membro do Farol Brasil, membro ou membra, e ajudar com os diversos tipos de membresia que estão aí aparecendo na tela para você. Camaradas, note, antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, um esclarecimento. A gente começou um processo de as minhas redes sociais não serem mais administradas só por mim. É isso, gente. Até abril de 2026, eu sozinho fazia tudo. De vez em quando, normalmente quando eu estava viajando, Maxwell subia para as redes algum post, mas um post que eu preparava. Então, eu que postava tudo sozinho. Agora, a ideia é a equipe de comunicação da pré-campanha e assumindo a gestão das redes sociais. Isso está gerando algumas dificuldades, alguns contratempos, porque eu tenho uma linguagem muito particular. Minha forma de falar, de me comunicar com vocês é uma coisa que, inclusive, foge muito de manuais de comunicação política, de campanha e por aí vai. Então tá tendo alguns errinhos na comunicação. Tá saindo, por exemplo, posts com legendas que claramente dá pra ver que não foi eu que escrevi. Algumas pessoas, inclusive, já mandaram mensagem no Instagram falando sobre isso. Então é uma coisa que a gente tá tentando corrigir, fazer com que a linguagem que a equipe tá escrevendo seja uma linguagem realmente que seja a minha linguagem. E saiu ontem. Ontem eu tô gravando esse vídeo, é quarta-feira, então no caso terça-feira. Saiu na terça-feira um post sobre Tiradentes que não passou por mim, que eu não tive como ver, porque, como vocês sabem, eu acho que eu avisei isso a semana inteira, essa semana tô cuidando da minha esposa, que fez uma cirurgia, então tô bem menos presente nas redes sociais. O material que tá subindo, basicamente, não sou eu que estou subindo para as redes. Então saiu um post que não passou por mim, que tinha alguns erros, que eu faria de maneira diferente, e aí acabou que eu só vi esse post hoje de manhã, hoje na quarta-feira, eu tô gravando o vídeo na quarta, relembrando. Então eu apaguei das redes sociais, conversei com a equipe de comunicação e tal e tal. Então quem achou estranho, quem pensou, peraí, pô, isso não é muito a cara de Jones, foi isso que aconteceu. Dá trabalho você criar uma dinâmica em que porque assim, a ideia, gente, é que os posts não passem por mim. Essa é a ideia. Porque a partir da semana que vem, quando eu voltar para as agendas de rua, é isso. É uma dinâmica de todo dia, 2, 3 agendas de rua. Eu não vou ter tempo de estar escrevendo texto, fazendo postagens e tal. Então, alguns contratempos vão acontecer, mas a gente vai corrigindo. Show? Dito isto, vamos lá. No vídeo dessa quarta-feira, foi sobre a entrega das terras raras do Brasil aos Estados Unidos. E aí vem uma pergunta que é: gente, por que tem tanto entreguismo no Brasil? Por que tantos setores da sociedade capitalista brasileira, no sistema político, no jornalismo, na universidade, na juventude, não sei o que, são entreguistas, defendem entregar as riquezas do país para o capital estrangeiro, seja o capital estrangeiro dos Estados Unidos, seja da União Europeia, do Japão, da China e por aí vai. E aí vamos fazer um debate sobre isso. Acho que a primeira coisa a se entender é o seguinte: o Brasil, ele nasce como um experimento colonial. Né, gente? Vamos lá. Não existia Brasil, existia um território ocupado por povos originários, povos indígenas. Esse território foi invadido pelo colonizador português, que montou aqui uma empresa colonial de exploração baseado na monocultura, né? Inicialmente pau-brasil, depois cana-de-açúcar, e depois que se expandiu para agropecuária, mineração e por aí vai, mas baseado na monocultura de exportação. Então, o Brasil tem sua origem no regime colonial escravagista, em que os dois pilares eram o modelo de colonização, colonizado por Portugal, e o trabalho escravizado, né, de africanos e africanas trazidos à força de África para o Brasil. Então, o que a gente entende como Brasil, né, Brasil colônia e tal, já é um experimento colonial e que o centro decisório do poder político está fora, está na metrópole, né, em Portugal, e a partir de vários mecanismos também na Inglaterra, né, especialmente a partir do século XVII em diante. Então o Brasil já nasce como uma economia voltada para fora, para o mercado mundial, em que a dinâmica produtora de riqueza é produzir riqueza para fora e que o centro do poder político está fora, está na metrópole. E o que se entendia como classe dominante interna, os grandes comerciantes, senhores de escravo, senhores de engenho, estavam adaptados a um esquema de poder que o centro do poder
para fora do país, e a dinâmica de produção de riqueza é produzir riqueza para fora. Então, estamos falando de uma realidade de mais de 300 anos. Acho que isso é fundamental. A formação do Estado Nacional brasileiro não é semelhante ao que aconteceu na Alemanha, na Itália, no Japão, na Holanda e por aí vai. Estamos falando de um Estado nacional que tem suas origens em mais de 300 anos de colonialismo e escravidão, beleza? Quando vem a independência brasileira, aquela transição ali do século XIX, da independência até o fim do Império, se dá um processo que na sociologia crítica se chama de modernização conservadora, em que as estruturas econômicas, políticas, produtivas vão se modernizando, mas sem transformações radicais, sem, como diria o Gramsci, o impulso jacobino de baixo para cima, né? São acordos entre as novas e velhas elites, classes dominantes, que vão transformando o sistema político-econômico, mas mantendo o que é o essencial. Então, como diria, repito, na brilhante síntese do Clóvis Moura, o Brasil faz sua independência sem abolir a escravidão, faz a abolição da escravidão sem fazer a reforma agrária. Então, o Brasil transita de um país colonial escravagista para um país de capitalismo dependente. Num texto que eu escrevi alguns anos atrás, A República dos Palmares e a Disputa pela Nacionalidade Brasileira, eu faço uma citação de Clóvis Moura que eu acho muito boa para pensar o tema. Max, coloca na tela, por favor. Clóvis Moura diz o seguinte: essa estrutura rigidamente hierarquizada dentro do modo escravagista era necessária para garantir uma economia baseada na exportação de produtos primários, subordinada aos interesses do mercado mundial. Com isso, ficou descartada a possibilidade de integração social, econômica e cultural daquelas grandes parcelas de força de trabalho liberadas que irão constituir a massa de marginalizados, saída das senzalas. Passa-se, através desse mecanismo subordinado, do escravagismo para o capitalismo dependente, periférico, em face desse longo período escravagista, de um lado, e de outro, pelo estrangulamento externo do capitalismo monopolista que penetrou simultaneamente a decomposição do sistema escravagista no Brasil. Na medida em que o escravagismo se decompunha, as nações dominadoras do mercado mundial passaram a aplicar capitais no Brasil, naqueles setores estrategicamente relevantes, como portos e estradas de ferro, comunicação, bancos e outras formas de investimentos. Espalharam esses investimentos nas áreas mais estratégicas, formando uma verdadeira rede nacional de subordinação. O que o Clóvis Moura está dizendo é o seguinte: a decomposição do sistema escravagista no Brasil, que ele chama de escravismo tardio, pós-1950, a modernização no Brasil, no período do escravismo tardio, não se deu com o impulso modernizante endógeno de uma burguesia nacional, se deu com capital estrangeiro entrando aqui para construir linhas férreas, portos, iluminação pública, infraestrutura e por aí vai, dominando os setores mais dinâmicos de um incipiente mercado capitalista que ia se formando. Então, o Brasil escravagista, já independente, já tem um processo de decomposição lenta, gradual e segura do escravagismo, e nessa decomposição o capital estrangeiro, notadamente o capital inglês, vai modernizando no sentido capitalista o Brasil, mas garantindo que essa modernização se dê sem romper o papel subordinado do Brasil. E aí veja, gente, essa modernização capitalista, subordinada, dependente, ela é muito lucrativa para diversos setores da burguesia brasileira. Então não é que coitadinha da burguesia brasileira, presta atenção, não é que coitadinha da burguesia brasileira que foi oprimida pelo capital inglês. Alguém pode pensar no exemplo do Barão de Mauá, que tentou ser um grande capitalista nacional e foi esmagado pelo capital inglês. É porque o capitalismo funciona assim, viu? O capitalismo é um regime de concorrência. É um capital querendo devorar o outro. Não tem nada estranho. Tá lá no livro 1 do Capital de Marx. Capitalismo é um regime de concorrência. É claro que durante a história do desenvolvimento capitalista brasileiro do século XIX para o século XX, diversos setores da classe dominante tentaram sim ampliar o espaço de acumulação interna e, portanto, o seu poder econômico e poder político. Então, repare, a gente entra no século XX, diversos setores das Forças Armadas, diversos intelectuais, advogados, industriais defendiam sim políticas protecionistas, de proteção do mercado interno, de fortalecimento da indústria brasileira, de modernização da infraestrutura brasileira, integração do mercado brasileiro. Só que estas políticas industriais eram defendidas numa perspectiva não nacional popular, numa perspectiva de que
eu quero defender os interesses do meu capital. Então, a Fiesp, quando nasceu, por exemplo, ela defendia uma política industrializante. Há amplos setores do exército, inclusive setores reacionários com tendências neofascistas, defendiam políticas industrializantes. Mas qual era o grande ponto aqui? Nenhum setor da burguesia brasileira que tinha propostas industrializantes e que à época se lia como uma possibilidade de superar o capitalismo dependente, superar a posição subordinada no Brasil, nenhum setor nunca, presta atenção, se propôs a buscar uma, por assim dizer, uma colaboração de classe entre classe trabalhadora e burguesia industrial, que esse foi um dos grandes erros dos comunistas no século XX, né? Achar que era possível uma colaboração entre a burguesia nacional industrial e a classe trabalhadora. Pelo contrário, a lógica deles sempre foi política industrial, sim, mas nunca uma política industrial que tivesse como premissa beneficiar a classe trabalhadora e romper com o imperialismo. Esse sempre foi o limite da burguesia industrial brasileira. Mesmo no seu período mais desenvolvimentista, em que ela defendia planejamento econômico, protecionismo, intervenção do Estado. Eu debati isso em outro artigo meu, né, a Estratégia Democrático Nacional do PCB, que foi publicado na íntegra na revista Ópera. Bota aí na tela, Maxwell. O limite dela sempre foi o limite de que a burguesia defendia uma perspectiva nacional burguesa, nunca uma perspectiva nacional popular. Então, política industrial, sim. Aumentar o salário dos trabalhadores e enfrentar a superexploração da força de trabalho, não. Ainda não. Aí é foda. Política industrial, sim. Romper com o imperialismo, aí não. Política industrial, sim. Bora ampliar o mercado interno fazendo uma reforma agrária de verdade? Não. Aí não. Política industrial, sim. Vamos ampliar o mercado interno, garantindo uma rede de direitos universais para a classe trabalhadora, para potencializar o poder de consumo a partir dos salários e fazer do mercado interno a mola propulsora de um desenvolvimento industrial endógeno, ou seja, potencializar o crescimento da indústria a partir da necessidade do mercado interno, ampliando esse mercado interno, garantindo que a classe trabalhadora tenha saúde, educação, moradia, cultura de maneira pública, universal. Aí não. Eu acho que, inclusive, o senhor Getúlio Vargas representa muito bem o que é o limite da burguesia industrial. Veja, o Getúlio Vargas, anticomunista, que matou comunista pra caralho, que matou anarquista pra caramba, que mandou Olga lá pra Alemanha nazista, que prendeu Luiz Carlos Prestes, que colocou os sindicatos na tutela do Estado, grosso modo, a burguesia industrial estava fechada com Getúlio. Grosso modo. Tirando a burguesia paulista por causa do Levante de 32. Mas aí o Getúlio Vargas entra numa brisa que é assim, eita, defende uma política industrial, defende uma política de um capitalismo nacional, mas não dá para fazer isso sem enfrentar o capital estrangeiro. O Getúlio Vargas, do final do Estado Novo, Getúlio Vargas propõe a Lei Malaya. O que é a Lei Malaya? Ela ganha esse nome por causa do Agamenon Magalhães, que era ministro da Justiça do governo Getúlio Vargas, né, do Estado Novo, e que propôs a lei. Era basicamente uma lei de limite ao capital estrangeiro. Era basicamente assim, o capital estrangeiro que vier para o Brasil, ele só pode vir a partir de aplicações produtivas, grosso modo, e tem que reinvestir o lucro. Então não pode, por exemplo, vem um capital estrangeiro, lucra e remete 100% do lucro para fora. Era basicamente esse o espírito da chamada Lei Malaya. Isso acelera a derrubada do Getúlio Vargas, viu, gente? Em 45. Depois disso, dentre outras coisas, Getúlio Vargas passa pro ódio da burguesia. Aí o Getúlio volta pelas urnas, pela eleição, aí o Getúlio Vargas continua com a brilhante ideia de que, gente, para industrializar o Brasil, a gente precisa criar Petrobras, criar Eletrobras, fazer reforma agrária, porque o Getúlio, do segundo momento dele, ele defende uma reforma agrária, e precisa aprovar a lei de remessa de lucros. O que é a lei de remessa de lucros? O mesmo espírito. Era basicamente o seguinte, o capital estrangeiro que viesse para o Brasil, ele seria disciplinado, o Estado ia dizer, inclusive, assim, grosso modo, seria mais ou menos aplicar o que a China faz hoje. O Estado vai dizer onde vai ser aplicado o capital estrangeiro, tem obrigação de transferência tecnológica e tem obrigação de reinvestimento de lucro. Então, não pode, por exemplo, chegar uma Fiat do Brasil, que nem existe, né? Fiat é uma empresa italiana, um monopólio imperialista da Itália. Uma Fiat do Brasil. A Fiat vai chegar no Brasil, vai dizer onde é que quer a fábrica, não vai trazer tecnologia, vai ser só uma montadora de peça, e aí 100% do lucro da Fiat do Brasil vai ser remetido para a Itália. Pela lei isso seria proibido, né? Pela lei de remessa de lucros. E aí aconteceu o quê, gente? O Getúlio Vargas foi derrubado não porque ele deu um tiro no peito, se matou, né? Mas estava um golpe de Estado armado para o Getúlio ser derrubado, e a corrente trabalhista
representada pelo Getúlio, a ala mais à direita do trabalhismo, que era simbolizada pelo Santiago Dantas e pelo João Goulart, era uma corrente que tinha muito mais adesão da pequena burguesia. A burguesia em si tinha abandonado o trabalhismo, viu? Acabou. E aí teve a radicalização à esquerda do trabalhismo, que foi representada pelo Leonel Brizola, né? Pelo brizolismo. Quem debate isso muito bem é o Rui Mauro Marini no livro Subdesenvolvimento e Revolução. Então veja, a burguesia que amava o Getúlio Vargas do Estado Novo repudiou o Getúlio Vargas. Por quê? O Getúlio chegou à conclusão de que para industrializar realmente o Brasil não tem como fazer isso sem, por exemplo, entrar em confronto com o capital estrangeiro, aumentar o protagonismo do Estado para fazer um planejamento de fato e fazer uma reforma agrária, dentre outras coisas. Esse é o limite da burguesia. A burguesia não topa. A burguesia não topa. E aí, essa burguesia que tem uma perspectiva de políticas industriais, ela abandona de vez essa perspectiva de políticas industriais com o golpe de 64. Ali se consolida uma ideia que foi verbalizada teoricamente pela FHC, de um desenvolvimento dependente associado. Ali, depois do golpe de 64, boa parte dos setores da grande burguesia brasileira, boa parte não, todos os setores da grande burguesia brasileira passam a entender que o desenvolvimento capitalista, ele, no Brasil, vai ser necessariamente dependente e subordinado. Não existe desenvolvimento autônomo. Então, se monta uma situação em que, fundamentalmente, você tem na própria estrutura das relações de produção capitalistas no Brasil a ligação orgânica com o imperialismo e com o capital estrangeiro. Não é que o capital estrangeiro, o imperialismo, seja de fora da economia brasileira. A economia brasileira, as relações de produção, as relações de classe estão estruturadas a partir da dependência, da subordinação ao capital estrangeiro. Então veja, é muito lucrativo ser um entreguista no Brasil. É muito lucrativo, porque capital existe para acumular. Capital existe para acumular. Não é obrigatório acumular produzindo carro, produzindo computador, produzindo tecnologia. Capital existe para dar lucro. Então, se é lucrativo, por exemplo, acumular capital a partir de título da dívida pública ou acumular capital sendo intermediário de uma fábrica que só monta peças, tá tudo bem. Tá tudo bem, não é um problema. Então, repare, se consolidou no Brasil uma dinâmica que é a relação capitalista dependente passou a dominar de maneira inconteste no Brasil, sumiu qualquer alternativa de um capitalismo independente, nacionalmente autônomo, com a derrota do trabalhismo em 64 e também uma proposta de revolução brasileira com a derrota dos comunistas em 64, por hora. Então consolida-se um capitalismo independente, a ideia de um desenvolvimento associado. E aí, gente, veja, é dado que dá muito dinheiro, dá muito prestígio e dá muito poder político você ser um mero reprodutor desse modelo. Então, assim, um político na democracia burguesa, para ele fazer uma carreira sólida com facilidade, ele ser um defensor dos interesses dos Estados Unidos, dá muito poder para ele, viu? Dá muito dinheiro, dá muito prestígio, dá muita facilidade. Ou vocês acham que, por exemplo, Tarcísio de Freitas, por que ele cresceu tão rápido? Ele cresceu tão rápido porque ele é subordinado aos interesses da classe dominante interna e do imperialismo. Então, tá dentro da lógica do sistema político burguês no Brasil, você ser um entreguista, você cresce mais rápido, você tem projeção mais rápida, você aceita mais rápido. Não tenha dúvida que o Tarcísio de Freitas vendeu a Sabesp. Como vendeu? Querendo mostrar para o grande capital estrangeiro que assim, ó, eu sou o cara de vocês, viu? Eu sou o cara de vocês, sabe? Você ser um acadêmico que não fala sobre imperialismo, sobre anti-imperialismo, sobre dependência, sobre a exploração da força de trabalho e tal, você tem muito prestígio, você aparece na grande mídia, você tem chance de fazer um visit school em alguma universidade dos Estados Unidos, seu currículo fica mais estrelado, você ganhar oportunidade de consultorias, de emprego, de dinheiro e por aí vai. Isso está dado na sociedade brasileira. Veja, você ser uma figura que, por exemplo, vai defender que uma mina de terras raras seja entregue ao capital estrangeiro e você quer ser alguém que vai participar daquele negócio, por exemplo, sendo um fornecedor. É isso, é isso. Você vai ganhar muito dinheiro e tal. Os bilhões mesmo vão ficar com o capital estrangeiro, mas você vai ficar rico também. Vai ficar milionário, vai ter uns milhãozinho, quem sabe até uns bilhão para você também. E tá tudo certo. A lógica da economia e da sociedade brasileira funciona de uma forma em que ser um entreguista, ser alguém que defende que, no âmbito da economia, da cultura, da ciência, da política, do mundo jurídico, está subordinado ao imperialismo é o normal. Buscar as luzes fora, buscar a referência cultural, teórica, comportamental dos Estados Unidos é o normal. O Guerreiro Ramos tem uma categoria chamada efeito de prestígio. Então, assim, o que é o efeito de prestígio? Pô,
As universidades dos Estados Unidos e da Europa Ocidental dominam o mundo acadêmico ocidental. Então você ser um jurista de prestígio, você tem que ler alemão, né? Você tem que circular bem nas universidades alemãs, nas universidades italianas. Você tem que ser bem quisto em Harvard, né? Então é isso. Ninguém liga objetivamente se você é muito lido, estudado e respeitado na Bolívia. Mas se você tem no currículo de, eu sou muito lido, respeitado na Universidade de Frankfurt, isso faz muita diferença no seu currículo. Então, a coisa funciona de uma maneira quase que automática, quase que invisível. As relações de produção, a base, a infraestrutura econômica do Brasil se faz de uma lógica de uma permanente transferência de riqueza para fora e uma desnacionalização da economia brasileira e abertura cada vez maior para os interesses do capital estrangeiro. Isso cria uma superestrutura jurídico, político e ideológica que faz com que seja natural, com que seja esperado que você defenda atrair investimento estrangeiro, que você defenda atrair capital estrangeiro, que defenda parcerias, que você ache importante ser referenciado, reafirmado pela Academia dos Estados Unidos ou da Europa, que seja normal você dizer que o cinema brasileiro é ruim e defender um cinema estadunidense. Que seja normal e esperado que para você a referência de política seja Joe Biden, Barack Obama, Olaf Scholz, Angela Merkel, Emmanuel Macron, François Hollande e companhia limitada. Toda a dinâmica político-ideológica, cultural, jurídica funciona dentro de uma lógica de que o entreguismo é estruturalmente normalizado. É por isso que em vários momentos a gente se choca com o fato de que o nacionalismo na periferia do sistema capitalista é quase como se fosse um crime. Já nos Estados Unidos, a gente tem um país que é patologicamente nacionalista. Nacionalista no sentido imperialista. Existe o nacionalismo imperialista, agressivo, e existe o nacionalismo defensivo. Da periferia do sistema capitalista, o nacionalismo popular, revolucionário. Mas nos Estados Unidos, o nacionalismo imperialista deles é quase que patológico. Tipo assim, nenhum presidente vai se eleger nos Estados Unidos se ele não dizer que defende, em primeiro lugar, o interesse nacional estadunidense e que, por exemplo, ele vai ser contra a entrega de empresas ou de riquezas dos Estados Unidos. Isso é natural, isso é parte do sistema político deles, da economia, da cultura. É esperado. Nos Estados Unidos, uma das maiores acusações que pode ter numa eleição contra um adversário é você dizer que tal adversário foi leniente com o interesse estratégico, com a segurança nacional dos Estados Unidos e que deixou os chineses tomarem recursos naturais, tomarem mercados. No Brasil, é natural, é parte da lógica estrutural do sistema capitalista dependente que o sujeito seja um entreguista, que o sujeito vá disputar uma eleição dizendo que vai entregar as terras raras brasileiras. O sujeito vai disputar uma eleição dizendo que vai vender a Petrobras. O sujeito vai disputar uma eleição dizendo que quer vender o Banco do Brasil, que quer abrir a economia brasileira, que quer receber mais investimento estrangeiro, que quer entregar o petróleo brasileiro. São duas posições diferentes no sistema imperialista global que faz com que, num caso, seja natural e esperado uma posição nacionalista e uma retórica de defesa de riqueza nacional, de interesse nacional, de segurança nacional. No outro, seja o natural e o esperado que o sujeito trate como se não existisse na prática o interesse nacional, como se o Brasil fosse um campo aberto e que o desenvolvimento, o crescimento, a prosperidade brasileira depende da gente atrair capital estrangeiro, atrair investimento. Pode reparar que tanto na direita, na extrema direita e na esquerda liberal tem essa retórica de atrair investimento. Olha, não, porque o Brasil precisa atrair investimento. E não precisa não, o Brasil precisa atrair investimento não. Isso é uma mera retórica liberal para justificar entreguismo. Atrair que investimento? Vamos lá, que investimento? Se for, por exemplo, uma parceria estratégica com transferência tecnológica para, por exemplo, o setor de infraestrutura, de transporte sobre trens de alta velocidade, show, precisa mesmo. Mas se for investimento de capital estrangeiro para se apropriar de uma mina de terras raras no Brasil, extrair ali natura e processar industrialmente nos Estados Unidos, precisa não atrair investimento não. Pode negar, sabe? Então, não se trata no Brasil de que a elite é vira-lata, a elite do atraso, porque ela é culturalmente atrasada. Se trata de uma estrutura econômica. Enquanto o Brasil for um país de capitalismo independente, a base econômica vai engendrar, vai, derivado dessa base econômica, criar as condições objetivas para o entreguismo ser uma regra na política, na cultura, no mundo universitário, na economia e por aí vai. Vai ser normal
ter figuras como Romeu Zema, né, ter figuras como um Fernando Collor de Mello, ter figuras como um Fernando Henrique Cardoso, ter figuras como um Marco Maciel, ter figuras como um Fernando Haddad, ter figuras como um Rui Costa, e por aí vai indo. Eles são parte do que é a dinâmica de produção e reprodução do capitalismo independente brasileiro. Tem o que fazer? Óbvio que tem o que fazer, mas tem o que fazer na perspectiva da classe trabalhadora, porque, e aqui eu abro para um fechamento. Veja, para mim, ser nacionalista no Brasil significa ser revolucionário. No sentido de que nunca a gente vai ter soberania nacional sem romper com o capitalismo independente e com o poder político da burguesia. Porque esse povo não tem compromisso nenhum com soberania nacional. Nenhum. Objetivamente, seria muito bom se a gente tivesse, como já teve no passado, um certo nacionalismo reformista. Eu acho, viu, gente? É isso. Para mim, era muito melhor a situação da luta da classe trabalhadora quando a gente tinha um Brizola e um Miguel Arraes, né? Do pré-golpe. É isso. Seria muito melhor. Agora, objetivamente, em última instância, a garantia da soberania nacional brasileira, a garantia da autonomia cultural, a garantia para construir uma universidade que seja realmente brasileira, que tematize os problemas brasileiros, construir uma cultura brasileira. E construir uma cultura brasileira não significa negar a universalidade. Pelo contrário, ser universal parte do pressuposto de você ser genuinamente nacional. Que só de uma perspectiva nacional é que você vai conseguir ser verdadeiramente universal e não só fazer cópias abestalhadas do que vem de fora. Veja, só uma possibilidade disso com um bloco histórico da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos, que enfrente a dependência, enfrente o poder político que é derivado dessa dependência, essa articulação entre classe dominante interna e imperialismo. Veja, não dá para esperar nada da burguesia brasileira. Nada. Se você for depender da burguesia brasileira para desenvolver ciência e tecnologia, para reindustrializar o Brasil, para gerar emprego em massa, para enfrentar o colapso climático, para criar segurança nas cidades, para resolver o problema do transporte, para resolver o problema do caos urbano, para resolver o problema da escola, da educação, não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. E a gente tem diversas provas históricas disso. Por quê? A burguesia brasileira está muito bem obrigado com a dependência. Existem contradições secundárias entre setores da classe dominante interna mais dependentes do mercado interno e do imperialismo? Existem, mas são contradições pontuais, não são contradições antagônicas, simples e objetivamente. Então, nesse momento, por exemplo, tem uma contradição entre a burguesia do grande varejo, né, e o capital estrangeiro. Mas não é que a burguesia do grande varejo defenda construir uma indústria nacional. A burguesia do grande varejo não quer perder o papel de intermediária de vender os produtos da China. O que ela não quer é que a Shein e a Shopee vendam diretamente no mercado brasileiro os produtos chineses. Ela quer revender esses produtos chineses para que a massa de lucro fique uma parte com a burguesia interna do grande varejo. Mas veja, esse antagonismo, por exemplo, é isso, é um antagonismo secundário, mas você nunca vai ver, né, gente, Magazine Luiza, C&A, Casas de Bahia, Riachuelo, Havan e não sei o que, defender uma política de industrialização para produção de eletroeletrônicos, brinquedos, roupas e tal no Brasil. Nunca. Isso não existe. Então, não dá para esperar nada da burguesia brasileira. É por isso que, na periferia do sistema capitalista, o nacionalismo, a defesa consequente da soberania nacional, tem que ser revolucionário. Porque não se consegue soberania sem romper com o capitalismo. E não se rompe com o capitalismo aliado com setores da classe dominante. Para romper com o capitalismo, você tem que trabalhar pela luta, mobilização, organização, politização da classe trabalhadora. Dizer para cada trabalhador que ama o Brasil, que quer ver o país prosperar, que quer criar seus filhos e suas filhas aqui, que escolheu esse lugar para viver, que não quer sair do Brasil, que quer ter futuro no Brasil, que, ó, para o Brasil ter futuro, para a gente ser um país digno de uma nação, para a gente conseguir resolver os problemas do Brasil, para a gente ter soberania nacional, para a gente ter reindustrialização, para a gente ter emprego, para a gente ter prosperidade econômica, a gente precisa da Revolução Brasileira. A gente precisa do poder nas mãos da classe trabalhadora. A gente precisa estabelecer um poder político que tenha a capacidade de planejar a economia brasileira e reconfigurar a nossa inserção no mundo. Ao invés de um país de capitalismo dependente, um país soberano que se insere na divisão internacional do trabalho de maneira autônoma
e não subordinada. Então, fundamentalmente, o título do vídeo é Origens Históricas do Entreguismo Brasileiro. Isso foi muito menos um debate histórico sobre a UDN e tal, e muito mais um debate estrutural, porque os personagens, eles são, como é que eu posso dizer, a espuma da história. Então, um Campos Salles, um Carlos Lacerda, um Eurico Gaspar Dutra, um Castelo Branco, um Aécio Neves, um Collor de Mello, um Fernando Henrique Cardoso, um Marco Maciel, essas figuras elas são a espuma da história. Elas são a expressão mais visível de uma estrutura fundamental que constitui ainda, infelizmente, o Brasil. O que é central é: nós nunca seremos um país soberano de fato com o capitalismo independente brasileiro. Para pensar isso, eu recomendo muito a santíssima trindade da teoria marxista da dependência, né? Rui Mauro Marini, no já citado livro Subdesenvolvimento e Revolução, Vânia Bambirra, no Capitalismo Independente Latino-Americano, livro fantástico, diga-se de passagem, e Teotônio dos Santos, Socialismo ou Fascismo, o Dilema Latino-Americano. Bota aí na tela, Maxwell. Leiam esses 3 livros, que acho que eles são fundamentais para pensar como na periferia do sistema capitalista, só a revolução socialista é capaz de garantir, de fato, soberania nacional para a classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima!